Olá e bem-vindo a mais uma edição do Coach Bid. Todas as quintas-feiras, reserve alguns minutos para conversar com treinadores universitários, ter uma ideia do que está acontecendo, como é o ambiente na escola deles. Hoje vamos conversar com o auxiliar técnico principal e coordenador de recrutamento da Universidade de Michigan, Jake Valentine. Jake, quero te agradecer. Sei que essa época é corrida pelos feriados, mas agradeço por separar alguns minutos hoje. Agradeço o convite, estou animado para começar. Sabe, uma das coisas que eu realmente gostaria que as pessoas soubessem é que acho que há uns 4 ou 5 anos a Big Ten realmente não tinha essa imagem de ser uma conferência de beisebol. Mas agora, mais do que nunca, primeiro de tudo, Michigan tem um programa de beisebol histórico que já foi para a World Series em várias ocasiões. Mas agora, com a adição de algumas escolas da costa oeste, do noroeste do Pacífico e, obviamente, até a costa leste, o beisebol, não só em Michigan, mas dentro da Big Ten, deu um salto enorme. Sim, eu acho que é uma das principais conferências de beisebol do país atualmente. Acho que você tem muitos programas tradicionais. O técnico Stankovic e eu estávamos em campo ano passado, quando jogamos um contra o outro e comentamos. Não é loucura? É um jogo de conferência. Mas sim, USC, UCLA, Oregon e Washington foram ótimas adições a uma conferência de beisebol que já era forte, mas agora eu acho que é uma conferência de beisebol de elite. Então, eu adoraria que você compartilhasse. Sabe, muita gente tem uma percepção, obviamente, eles veem Ann Arbor em relação ao futebol americano e ao basquete, mas fale um pouco sobre o que torna o campus tão atraente e uma experiência tão boa para um estudante em relação à comunidade e, obviamente, ao próprio campus. Sim, eu acho que você está cercado de excelência todos os dias, tanto pelo corpo estudantil quanto pela base de ex-alunos. E por isso eu acho que tem algo especial nisso, né? Todo mundo sempre me pergunta sobre isso e eu só tento explicar para eles que é simplesmente diferente. Sabe, em qualquer ano é tipo top 3 do país em termos de educação pública, mas o que é único na cidade em si é que ela meio que foi construída ao redor do campus. Então isso está realmente enraizado e eu acho que é por isso que quando você tem esportes muito bons, acadêmicos muito bons e também a vida social, acho que é por isso que sempre fica entre as 5 melhores cidades universitárias do país todo ano ou algo assim. É realmente único. Sabe, um dos temas que agora é bastante discutido é o papel do atleta do ensino médio. Sabe, quando você pergunta aos treinadores, obviamente sempre vai haver um componente em cada classe de recrutamento relacionado ao atleta do ensino médio. Mas a minha pergunta é mais sobre como você faz o seu recrutamento agora. Ainda existe um elemento do travel ball, agora mudou mais para os seus camps. Como você está, ou mais importante, quando você começa a avaliar o atleta do ensino médio em relação à sua classe de recrutamento ano após ano? Sim, e acho que você acertou em cheio com essa última frase. Definitivamente é mais uma questão de ano a ano, mas acho que você está tentando construir para os próximos anos. Então, sabe, agora a turma mais comentada é a de 27. Obviamente, estamos finalizando essa turma. Então, os camps são definitivamente voltados para os 27 restantes 28 e também para dar uma olhada nos 29, porque essa é a única maneira que podemos construir relacionamento com eles agora, atualmente, é por meio do camp. E eu acho que quando você compara com o resto do país, a gente tenta colocar um preço acessível para a maioria das famílias, porque usamos isso como uma fonte de recrutamento. Nós tivemos muita sorte com os nossos camps e eu acho que mais do que tudo, a gente só quer conhecê-los em um nível mais pessoal, sabe? Meio que ver como eles vão reagir, porque não é algo para se gabar. Mas se vierem ao campus, passaremos mais tempo com eles do que com nossos filhos. Então a gente tem que garantir que esse relacionamento seja forte. E, sabe, o encaixe, eu sei que isso virou meio que uma palavra da moda no mundo do recrutamento hoje em dia, mas é verdade. Você tem que encontrar o encaixe certo. Sabe, quando estou conversando com as famílias e falamos sobre essa dinâmica em relação ao encaixe acadêmico, geográfico, as personalidades são uma parte importante disso.
Fale um pouco sobre por que isso é importante em um camp de avaliação, porque você está vendo o estudante atleta por um período mais longo de tempo, mas no seu banco, no seu campus, você vê como eles interagem com os outros participantes do acampamento, obviamente, mas mais importante ainda, como eles interagem com sua equipe e possivelmente com alguns dos seus atuais estudantes atletas. Então, do seu ponto de vista agora, os camps realmente passaram a ser para. Eu não usaria a palavra crítico. Eu não acho que nada seja necessariamente crítico, mas é um componente importante do seu processo de recrutamento, não só para avaliar, mas também para conhecer um pouco mais a fundo os estudantes atletas fora do contexto esportivo. Com certeza. Eu acho que a parte de construir relacionamentos, porque tudo meio que foi empurrado para mais tarde, então a parte real do recrutamento acontece muito rápido agora, sabe? Com o prazo de 1º de agosto e 1º de setembro para ir ao campus, acho que vira meio que uma corrida nesse momento. Então aí o relacionamento de verdade e o chamado período de namoro acontecem mais durante o ambiente do camp do que qualquer outra coisa agora. Então sim, acho que a gente sempre fala sobre isso. Ninguém, não importa quem seja, sabe como vai reagir quando está cercado de jogadores tão bons quanto ou melhores do que ele. Então acho que quanto mais a gente consegue ver como eles interagem com esse tipo de pessoa ao redor, isso nos dá uma visão um pouco melhor de, sabe, se eles vão desistir. E a outra parte é que a gente também consegue ter um pouco de conversa com os pais para tentar entender. Digo, eles vão tentar mostrar o melhor lado deles, mas a gente vai tentar ir além disso e ver qual é realmente a mensagem que vem de casa. Isso é importante porque, mesmo que sejam bons, as coisas vão ficar difíceis em algum momento. E quando eles ligarem para casa, vai ser: ei, vamos te tirar daí? Ou vai ser: cara, aguenta firme e vamos encarar isso juntos. Então, isso é tão importante quanto descobrir qual vai ser a mensagem, sabe, em casa. Uma das peças que eu acho que estão faltando, ou existe uma desconexão entre as realidades do beisebol universitário e os requisitos de habilidades, e sabe, o circuito de verão e do travel ball no ensino médio. Você pode falar não tanto do ponto de vista das métricas, mas sobre algumas das habilidades que separam os atletas e que acabam chamando sua atenção, sabe? Além da velocidade de arremesso ou da velocidade de saída. Principais aspectos que chamam a atenção ao avaliar um possível estudante atleta. Sim, acho que alguns pontos como velocidade de corrida, porque acredito que velocidade é uma parte muito importante do jogo hoje em dia, e também força geral. Acho que quando você observa um verdadeiro talento de alto nível no ensino médio, comparando com alguém que é titular no seu elenco do dia a dia, ou até mesmo um cara do portal que você está considerando, ou seja lá o que for, muitas vezes a habilidade geral ou o potencial máximo daquela pessoa não está tão distante. O que muda mesmo é a força física. Tipo, eles estão prontos para contribuir rapidamente com o jeito que o beisebol universitário se tornou, sabe? Você tem que ser mais velho e fisicamente forte o quanto antes. Sabe, eu acho que encontrar esses caras que estão no limite de serem draftados do ponto de vista físico. E além disso também é tipo como eles trabalham. Então, quão rápido esse crescimento vai acontecer ou vai ser algo mais gradual? Porque acho que todos nós já falamos sobre isso. Tipo, ei, cara, por exemplo, muitos dos jogadores lá do norte, certo? Às vezes o piso deles é mais baixo, mas o teto é bem mais alto. Por outro lado, se você está em um clima quente, talvez o piso seja muito mais alto, mas o teto é muito mais baixo. Então é tentar descobrir exatamente qual caminho você quer seguir para cada posição. Mas do ponto de vista puramente das habilidades, eu acho que muito disso tem a ver com rapidez das pernas, rapidez das mãos e capacidade física geral. Eu acho que muitas das outras coisas a gente realmente pode desenvolver, mas é difícil. É difícil realmente ensinar velocidade. É difícil realmente ensinar força. O resto a gente pode melhorar. A gente fala sobre a questão da força e eu acho que muitos pais meio que sentem que o atleta do ensino médio está sendo prejudicado ou deixado de lado. E eu tento explicar que, sabe, a maturação durante as idades de 19 até
digamos, 22 anos, é apenas uma parte natural do crescimento, sabe? Adolescentes mais velhos se tornando jovens adultos, sabe? Antigamente você via um calouro magro e jovem e depois ele se formava com uns 15 quilos a mais, só por causa da maturação física natural, com ou sem academia. Fale um pouco sobre a carga de trabalho no nível universitário em comparação com o ensino médio. Sabe, eu acho que muitos pais e muitos atletas estudantis têm a impressão de que, eu jogo em uma escola da categoria 6A, no Texas, na Califórnia ou na Flórida, eu jogo com caras o tempo todo. Bem, esses caras não são realmente com quem você está competindo. Você está competindo com, sabe, alguém que pode ter 23, 24 anos e você é um garoto de 20 anos, sabe, um shortstop ou arremessador. Fale um pouco sobre a diferença aí entre força de homem e, sabe, força de adolescente mais velho. Sim, eu acho engraçado porque geralmente é isso, e é engraçado porque às vezes eu interrompo os pais nas visitas de recrutamento com isso, mas é algo que muitos pais mencionam. É tipo, olha, você nunca viu alguém trabalhar mais duro do que meu filho. E é tipo, não, eu não discordo que ele provavelmente é o trabalhador mais esforçado que você já viu, mas nós temos um vestiário com 35 deles que já estão trabalhando tão duro assim e já entendem. A outra parte que se perde nisso do ponto de vista universitário é que não é só o físico na academia, não é só o tempo gasto nas gaiolas de rebatida por conta própria e no campo, mas eles também têm cerca de 6 a 7 horas por dia dedicadas aos estudos. É engraçado. Conversei com Mitch Voigt, nosso escolhido da primeira rodada. Ele volta e treina aqui. E eu perguntei, cara, qual foi a maior diferença? Você se sentiu preparado? Você percebeu, pois sempre buscamos ajudar para garantir uma boa transição para eles. Ele afirmou que no beisebol talvez estivesse até preparado demais. Ele disse, mas o principal é que ele não percebeu o quanto as aulas exigiam dele e o quanto o ritmo dele era maior. Do ponto de vista do trabalho, quando as aulas não estavam envolvidas, ele pôde focar apenas no beisebol no dia a dia e dá para ver isso. Quero dizer, ele já era muito forte fisicamente, mas, sabe, as repetições dele aumentaram e ficaram mais regulares. Acho que ao observar quem vem do ensino médio, esse é o maior diferencial, que depois há outro diferencial no beisebol profissional. Mas eu acho que a parte difícil para os mais jovens não é exatamente a carga de trabalho no treino de beisebol, porque se eles são realmente de elite, provavelmente já estão acostumados com algo parecido com isso. Mas são as horas de trabalho extra que eles fazem por conta própria. É uma ou duas sessões extras de musculação por semana para garantir que eles continuem acompanhando, além de tudo isso. São aquelas bolas rasteiras extras, sabe? Vindas de uma máquina ou algo assim. É o conjunto de tudo isso que realmente pega eles de surpresa. Então, acho que o que tentamos dizer para os mais jovens quando eles estão chegando é tipo, não, então se mate tentando chegar lá. Tipo, só esteja na melhor forma e na condição mais saudável que você puder quando chegar aqui, porque nós vamos cuidar de te ajudar a passar pelo resto. Porque, sabe, o mais importante de tudo é estar disponível. Precisamos garantir que vamos ajudá-los a equilibrar isso. Então, acho que os pais ficam assustados com isso, mas como você disse, é um processo de maturação bem natural do ponto de vista físico. E aí você vê os caras que dão o próximo passo e realmente começam a encarar isso como um trabalho, por assim dizer. E eu digo isso de forma vaga, porque não quero que eles vejam isso como algo sem graça ou algo assim, porque é a coisa mais divertida do mundo, mas é só a regularidade com que eles fazem isso. Porque, sabe, a gente é limitado por muitas regras da NCAA que realmente restringem o tempo que podemos estar fisicamente com eles. Então, muitas das grandes mudanças acontecem pelo que eles fazem quando ninguém está olhando. É verdade. Sabe, uma das coisas que eu acho que realmente te diferencia como treinador é que você já esteve com atletas universitários, seja em Pullman, na Universidade Estadual de Washington, ou, sabe, em Portland.
E eu realmente acho que as pessoas, quando começam a pensar na faculdade em relação a ser um atleta universitário, elas deixam de lado a parte de, no fim das contas, aquele time acaba se tornando quase tão importante quanto a sua família em casa. Eles acabam se tornando meio que sua família, sua fraternidade, seus colegas de quarto, sabe, nos bons e maus momentos, sabe, na saúde e na doença e assim por diante. Aquele período de 4 ou 5 anos realmente forja relacionamentos para a vida toda. E você pode falar um pouco sobre esse aspecto de ser um atleta universitário, independentemente do nível? Ser um atleta universitário e fazer parte de um time provavelmente é a última fronteira para a maioria dos atletas no que diz respeito a esportes coletivos, união do time e aquela dinâmica de família. Vocês passam quase 10, 11 meses do ano juntos, praticamente todos os dias por muito tempo. Sim, eu acho que essa é a parte mais bonita do esporte universitário. Os relacionamentos que são criados e fortalecidos em um momento muito formativo na vida de muitos desses jovens. Sabe, para muitos deles é a primeira vez longe de casa, a primeira vez que precisam fazer as coisas por conta própria. E ver o crescimento deles, ajudando a guiá-los sobre como construir esses relacionamentos e como mantê-los, porque a gente fala sobre isso o tempo todo, mas esses caras ali no vestiário, eles vão ser os padrinhos do seu casamento. Esses vão ser os caras com quem você vai fazer aquela viagem de verão todo ano. Você está criando relacionamentos que vão mudar completamente o rumo da sua vida futura. Então, garantir que o vestiário seja incrivelmente saudável eu acho, a parte mais importante, porque o beisebol universitário tem muito talento e há muitos times que têm um talento incrível que não chegam tão longe quanto poderiam, porque talvez o vestiário deles simplesmente não seja tão saudável. E o contrário também acontece, sabe? Você vê, por exemplo, a Murray State, cujo vestiário é tão unido que isso leva o time ainda mais longe. E a gente fala sobre isso do ponto de vista de crescimento, porque quando você está com alguém por tanto tempo, com tanta frequência, eu penso em irmãos, certo? Tipo, em algum momento vocês vão se odiar, mas ao mesmo tempo também vão se amar e se respeitar. Então, ensinar para eles que, olha, cara, irmãos brigam, mas no final das contas, irmãos se amam. E, sabe, quando tudo termina, ninguém lembra se você conseguiu 3 de 4 naquele jogo ou algo assim. Tudo o que eles lembram é você foi uma boa pessoa e você foi um bom companheiro de equipe. Tipo, essas são as coisas que voltam, porque muitas vezes as histórias e tudo mais, a maioria é zoando a gente, os treinadores, por alguma coisa que fizemos com eles ou algo assim, o que é ótimo, imitações da gente. Mas também, tipo, lembrar, cara, lembra quando a gente fazia aqueles treinos às 6 da manhã e vomitava para todo lado? Aqueles eram os melhores momentos de todos. E acho que é isso que às vezes se perde nesse mundo transacional do beisebol. E acho que essa é a parte única. Quando você se cerca de vários treinadores que querem ser transformadores, você sente muito mais realização nos relacionamentos que consegue criar, construir e orientar. Porque sou pai e quero ter certeza de que o impacto que deixo neles, espero que daqui a 10 anos eles olhem para trás e sejam gratos pelo que fiz por eles. Não estou dizendo que eles vão ser meus amigos ou algo assim, mas eles sabem que vou ser verdadeiro com eles e talvez me odeiem por uma semana, mas prefiro que me odeiem por uma semana do que me odeiem para sempre por terem sido enganados. E acho que esse é o nosso trabalho, garantir que estamos ajudando eles a construir esses relacionamentos e fazer com que entendam o quanto isso é importante. Desculpe, me desviei do assunto, mas acredito que isso seja o mais importante no beisebol universitário. Concordo totalmente. Acho que falta falar mais sobre isso, pois todos se preocupam com onde vou rebater, qual número de uniforme vou ter. Você vai me desenvolver? E o beisebol profissional? Calma, calma. A faculdade é uma fase da sua vida que você nunca mais vai ter de volta. E trata-se de relacionamentos que literalmente duram a vida toda. E acho que é fundamental trazermos esse assunto para os pais que estão buscando oportunidades universitárias
E, sabe, um dos assuntos que agora está sempre em destaque quando converso com os pais é portal de transferências, sabe? Como competimos com o portal. E eu sempre tento fazer com que os pais entendam que quanto mais cedo você elevar o nível da competição e do seu treinamento de força, em outras palavras, você pode ficar confortável em um ambiente de ensino médio, porque seu grupo de colegas tem entre 15 e 19 anos. Na faculdade, você compete diretamente com homens. Então, que tipo de palavras de sabedoria você daria? Se você é da turma de 20, 27, 28, acho que até 29, se formos incluir todos do ensino médio, se formos inclusivos, que conselho você daria para eles para se preparar para competir realmente, sabe? Estar pronto para qualquer nível de faculdade que eles possam almejar jogar. O que eles podem fazer de novo, talvez algo que ainda não fazem para serem sua melhor versão quando forem para a faculdade. Sim, acho que provavelmente há duas coisas que eu diria logo de cara. E certifique-se de que suas aspirações estejam alinhadas com o seu esforço. Então, assim, se você quer ser um atleta da divisão I, sabe, às 8, 9 horas da noite, seus pais não deveriam te ver no Xbox ou no PlayStation jogando Call of Duty ou algo assim. O mais legal dessa interação foi levar nossa equipe para a República Dominicana no feriado de Ação de Graças do ano passado e mostrando a eles como tudo o que possuem é especial, tudo isso foi ótimo. Mas acho que o outro ponto também é que eles veem a concorrência deles de um ponto de vista profissional e percebem que esses caras estão vivendo, respirando, fazendo tudo o que podem para chegar lá. Acho que isso impulsionou alguns caras. Respondendo à sua pergunta, preocupe-se com você mesmo. E o que quero dizer com isso, né? O que quero dizer com isso é tipo, quem se importa com o que está acontecendo no portal de transferências? Quem se importa com o que Jimmy e Johnny estão fazendo aqui? Tipo, se você quer ser a melhor versão de si mesmo, a única pessoa com quem você precisa se preocupar é você mesmo. E eu acho que quando as pessoas param de se preocupar com tudo ao redor delas e passam a ter, sabe, uma mentalidade um pouco melhor de olhar para frente, sabe? Eu acho que isso leva os caras um pouco mais longe do que qualquer outra coisa. Quero dizer, eu acho que, sabe, entrando nisso é como tem o ensino médio, tipo, os caras do ensino médio são tão importantes quanto para jogar todos os dias. Acho que a idade não indica tempo de jogo. Eu acho que é sobre como eles se apresentam, como eles lidam com isso. Eles estão prontos para jogar? Eu sei que vai haver uma curva de aprendizado, especialmente no primeiro semestre do calouro, mas também há uma curva de aprendizado para os caras que vêm do portal de transferências nesse primeiro semestre, porque é um ambiente completamente diferente. É só uma questão de quão rápido você consegue ignorar o barulho ao seu redor e quão rápido você consegue focar em melhorar a cada dia do ponto de vista pessoal. Sim, última pergunta, e eu realmente quero saber a sua opinião sobre isso. Eu costumo tentar falar para os atletas, especialmente nessa faixa dos 16 aos 19 anos, sobre a importância da nutrição e dos hábitos alimentares deles. Todos me olham como se dissessem: o que isso tem a ver com beisebol? Então, eu sei que, especialmente em Michigan ou em qualquer escola da Big Ten, treinadores de força, nutricionistas, você tem todo tipo de membro auxiliar na comissão técnica. Mas você pode dar uma ideia de como é na Universidade de Michigan, o refeitório, o plano de refeições, os treinadores de força dizendo para os atletas: ei, cara, você precisa comer mais, precisa de mais proteína. Fala um pouco sobre isso. Só, olha, quando você chegar aqui, saiba que você precisa colocar combustível no motor e tem que comer, tem que dormir, tem que se hidratar. E tudo isso é fundamental, tão importante quanto as aulas ou as repetições na gaiola de rebatidas. Quero dizer, o velho ditado quando aqueles garotos, sabe, eu incluso, isso não é, não estou querendo bater na mesma tecla aqui, mas tipo, uau, é realmente difícil para mim ganhar peso. Então você não está se esforçando o suficiente nisso. Literalmente existem truques para isso, certo? Tipo, talvez você tenha que comer mesmo assim. Você pode continuar comendo normalmente, mas adicione um sanduíche de pasta de amendoim com geleia após cada refeição.
ou talvez precise de outro tipo de proteína. Talvez seja bom tomar caseína, proteína de absorção lenta à noite para ajudar a manter o peso. Então eu acho que essa é a parte única pra gente no nosso nível, sabe? A gente tem muita gente que é até mais informada do que a gente sobre isso. Se houver problema, podem procurá-los para pedir ajuda. Quero dizer, eu olho para, sabe, Sam Brown, que estava comigo em Washington State e agora está nos Nationals. E, sabe, ele transformou o corpo dele. Ele ganhou 22 libras e isso foi no outono do segundo ano dele. E, sabe, realmente mudou a força geral dele e o perfil dele para o draft. Mas alimentação. Você nunca vai conseguir os ganhos que realmente deseja do ponto de vista do beisebol se não estiver colocando o combustível certo no carro. Como o técnico Loomis da Universidade de Portland sempre dizia, ei, você vai abastecer seu corpo como um carro popular ou vai abastecer seu corpo como uma Ferrari? E sabe, porque no final das contas o seu motor vai funcionar com o que você coloca nele. Então, sabe, na faculdade, né, aquele ditado de miojo e essas coisas, isso não vai funcionar porque você vai perder muito peso rapidinho. E a ingestão calórica e o tipo de calorias que você está consumindo são igualmente importantes. Acho que outra coisa que acaba se perdendo não é só a comida que você coloca no seu corpo, mas aprender a preparar essa comida. Porque com todos os recursos extras que temos, como toda a comida extra que conseguimos e todas as coisas diferentes, no fim, quando chegam em casa, se quiserem manter uma alimentação saudável e continuar evoluindo fisicamente em nível profissional, eles vão ter que aprender, tipo, cara, você tem que aprender a fazer arroz, você tem que aprender a fazer frango grelhado e é bom aprender a cozinhar um brócolis no vapor, só para começar. Se você souber fazer essas 3 coisas, vai estar em um bom ponto de partida toda noite. Mas acho que você acertou em cheio. Você pode fazer todo o trabalho, todo o esforço físico, seja de um programa de arremesso, de rebatida ou de musculação, mas você não vai ver nenhum desses ganhos se o que você coloca no seu corpo antes e depois não estiver alinhado com onde você quer chegar. E isso volta ao que estávamos falando, certo? Você só precisa garantir que suas ações estejam de acordo com suas aspirações. E, tipo, se você quer ser um cara, tem que comer como um cara. É verdade mesmo. É simplesmente assim que as coisas são. E eu acho que isso parece super simples, mas acho que esse é o nosso trabalho como treinadores. Criar uma mentalidade simples para conseguir, sabe, coisas que não são tão simples. Bem, quero lembrar aos pais, atletas, tudo sobre, sabe, o técnico Valentine, o técnico Smith, a Universidade de Michigan. Seja sobre camps ou calendário de jogos, vocês têm uma programação incrível dentro e fora da conferência. Sei que este ano começam no Arizona e enfrentarão a Florida State e times grandes como Louisville. É um calendário para adultos em um mundo de adultos. Então, qualquer coisa que você queira saber sobre os próximos camps, seja durante o verão ou no outono, tudo isso estará no Baseball Blue Book. Todos os treinadores da Universidade de Michigan estão no Baseball Blue Book. Você também deveria. Treinador Valentine, obrigado. Boas festas para você e sua família. Agradeço muito por ter reservado um tempo hoje para conversar conosco e compartilhar sua visão sobre o beisebol da Universidade de Michigan. Obrigado pelo tempo e por me receberem. Go Blue! Isso foi incrível. Nem todas as proteínas são iguais. Recomendo optar por proteína de soro de leite de vacas alimentadas com capim. O gado tem uma dieta mais limpa, pastando em capim natural, o que significa que vai ter uma quantidade maior de aminoácidos de cadeia ramificada, além dos seus ômegas e CLAs. Estou te dizendo, isso faz diferença quando se trata de recuperação. Escolha a melhor proteína e você vai ver os melhores ganhos e a melhor recuperação. Atletas, façam escolhas inteligentes, pois importa o que colocam no corpo.